Muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma sessão cultural aqui na Estação Elevatória de Coimbra, que vai funcionar destas vezes em condições do ponto de vista meteorológico, que são excepcionais. E por isso quero agradecer muito a vossa presença, que enfrentando a tempestade estão aqui, mas estão aqui tal como eu, porque o nosso convidado de hoje é muito especial, que é o professor Manuel Antunes, que também enfrentou a mesma tempestade que todos nós para aqui vir. Ele prometeu aqui há várias semanas, estaria aqui no dia quase 3... 2 meses. Há meses. Estaria aqui no dia 3 de fevereiro, às 18 horas, e não há tempestades que o movam. É uma pessoa de compromissos e eu até conto uma pequena história, porque houve naturalmente com este tempo que está algumas dúvidas sobre se a sessão se mantinha isso, e eu contactei, sim, estamos a procurar que tudo continue, e de facto está-se a realizar a sessão. Mas, muito interessante, o professor Manuel Antunes mostra o espírito dele. O que é que ele fez? Veio cá, viu como isto estava, não disse nada, mas quando eu lhe perguntei se estava pronto, eu fui lá e vi que aquilo está tudo bem. Portanto, é uma pessoa que, com este espírito científico e prático, de verificar as condições do terreno. Eu quero agradecer a todas as pessoas que contribuíram para que a sessão se fizesse, em particular a Liliana e as pessoas, os técnicos do Serviço das Águas, para que se faça em segurança. Quer dizer, estejam tranquilos que não vamos ser invadidos pelas águas. Vamos desfrutar aqui de uma sessão que nós temos a certeza que vai ser de uma conversa agradável, que nós intitulamos Vida, Medicina e Compromisso Social. O pretexto para arrancarmos, e eu não vou apresentar o professor Manuel Antunes, porque acho que a maior parte de vós o conhecem e seria um pouco ingênuo de minha parte procurar acrescentar qualquer coisa. Mas, se alguém não o conheça, começo por recomendar este livro, que é a autobiografia escrita pelo próprio, intitulado Uma Vida com o Coração nas Mãos, e que está à venda pela Livraria Almedina ali em cima. E no final, suponho que o nosso convidado terá o maior gosto em assinar, quem ainda não tenha, ou quem já tenha queira ter outro, porque, como é evidente, este livro, mais tarde ou mais cedo, esgota-se. E é, digamos, um documento. Deixem-me elogiar o autor e o livro. Eu acompanhei de perto a escrita deste livro porque trocámos impressões na altura sobre a última lição. Telefonou-me um dia e disse: tenho aqui um escrito sobre a última lição, estou aqui a trabalhar nisto, etc. A ideia é talvez fazer daqui um livro, mas como sabem, a última lição que se faz aos 70 anos, obrigatoriamente aos 70 anos, quer dizer, pode ser antecipada, mas o professor Manuel Antunes fez mesmo no final Mesmo no dia que fez dos 70 anos, que já agora vou dizer, é 20 de julho, que é uma data fácil de fixar, porque é o dia em que o Neil Armstrong chegou à Lua. No dia em que eu fiz 18 anos. Certo? No dia em que eu entrei na maioridade. Exatamente. Foi no mesmo dia. Então foi para comemorar. Foi 18. Porquê é que pensa que ele foi à Lua? É para comemorar. Fez 18 anos no dia... 21 anos. Foi 21, foi em 69. Era aos 21. Fez 21 anos. Está dita qual é a idade do nosso convidado. E, como vêem, não parece, mas é mesmo. Fez no dia em que o homem foi à Lua, que eu tinha 13 anos, agora digo a minha. Pois. Eu tinha 13 anos. Fez, portanto, 21 anos, não é? E então telefonou-me e a questão era uma hora do escrito que eu fiz, para cumprir estritamente uma hora, aquilo é muito rigoroso, estritamente uma hora, mas agora alarguei isto, tem mais informação, etc. O que é que acha? E eu disse: as memórias são para ser conhecidas. A melhor maneira de não perder a memória é publicá-la. E deve estar lembrado, porque ele tem uma memória excepcional. Deve ter uma memória excepcional, brincando, porque nasceu num sítio chamado Memória. As pessoas da memória são, de facto, enfim, são da memória, não é? De modo que nunca se esquecem de nada. E
e ele disse, tenho aqui umas coisas, vou-lhe mandar ver se dá um livro. E eu vi que havia aqui rica matéria para todos nós beneficiarmos dessas memórias. E, portanto, o livro é muito rico. Nós vamos passar rapidamente alguns episódios, algumas pequenas histórias do livro, até por uma razão. O livro saiu na Gradiva há 2 anos, mais ou menos. Sim. Fez em novembro passado 2 anos e foi já apresentado. Mas eu penso que as memórias, se forem, vamos lá ver, atualizadas no seguinte sentido, já passou mais uma distância, já passou mais um tempo e há certas coisas que podemos acrescentar um ponto a quem já contou um conto. A minha ideia é essa, começar pelo livro e depois falarmos do estado atual da saúde no nosso país, da medicina, porque ele continua a trabalhar nessa área, agora no hospital privado, e depois a atividade principal que tem, que é a atividade de diretor da Cáritas Diocesana de Coimbra, portanto um serviço que é inestimável de apoio aos mais necessitados, um serviço que mostra a sua atitude de compromisso social, suponho, a avaliar pelo que está contado no livro, que desde há 5 anos que está nesse serviço. Portanto, isto não tem mandatos? Não tem mandatos? Tem. 4 anos e foi reconduzido foi no ano reconduzido, passado. está bem. Para eu perceber como é que funcionava, foi reconduzido. E, portanto, tem pela frente mais 3 anos, praticamente, ou quase 4, não é? Mais 3 anos, sim. Mais 3 anos de trabalho. Então, comecemos pela memória. A memória é um pequeno lugar do qual é o lugar de primeira coisa que se lembra, é do sítio onde nasceu. As memórias mais antigas de quando são, e como é que foi essa experiência marcante, suponho eu, que foi a experiência de não se lembrar do pai, suponho eu, a não ser aos 6 anos quando encontrou o pai, certo? Ou lembrava-se do pai Não. na memória? O pai saiu aos 2 anos e é muito difícil ter memória dos 2 anos. Portanto, ter pai ausente, teve apenas com a mãe até aos 6 anos, certo? Pode contar essa história? Sim, posso. Bem, começar por dizer que a Memória é uma pequena aldeia tornou-se freguesia aqui há 20 e tal anos, agora está agregada com Colmeias, e Colmeias e Memória andaram nas bocas das televisões. Ultimamente alguns devem ter visto uma senhora que é farmacêutica, que foi entrevistada à luz da candeia a aviar receitas, é a senhora da farmácia. Mas não há luz da farmácia na memória, agora Não houve durante 3 dias, não houve. Portanto, teve no olho do furacão fica ali memória. fica no extremo do Conselho de Leiria, com o de Pombal, com o de Orém, que se cruzam ali exatamente ali na cidade. Bem, eu nasci, portanto, em 1948 e em 1950. Eu tinha, nessa altura ainda não tinha 2 anos, tinha aí 20 meses. O meu pai foi para Moçambique, como foram tanta gente na década de 50, logo a seguir à guerra, não é? Havia poucos empregos. Eu nasci de uma família humilde. O meu pai, por acaso, tinha a 4ª classe feita, o que naquele tempo era já alguma coisa, mas era condutor de veículos pesados. E a mãe a 2ª classe, não é? E a minha mãe a 2ª classe. Ainda hoje disse que a minha mãe, que foi a minha mais importante formadora, só tinha a 2ª classe. Isto é impressionante. Eu sei estas coisas porque li o livro. Portanto, a minha mãe já estava grávida do meu irmão, que nasceu 3 meses depois do meu pai ir embora. E, portanto, e depois nós juntámos a ele em 1954. Eu ainda não tinha feito 6 anos. Portanto, o pai lá no dia 1 de abril. 4 anos, sem o conhecer nem a si, nem ao bebê. A mim ele conheceu-me nos primeiros 18 meses, mas ao meu irmão não conheceu, não acompanhou o desenvolvimento nesse sentido. Nem ao irmão, nem ao irmão mais novo que... E naquele tempo não havia telefones, não havia telefonemas, eram cartas que chegavam um mês depois. Vinham, nem sequer havia, para Moçambique, nem sequer havia avião. Os aviões para Moçambique só então, aos 6 anos, vai de comboio para Lisboa, e de Lisboa num barco que demorou quanto tempo até Moçambique? O barco chamava-se Moçambique. Foi de Moçambique para Moçambique? Durou 21 dias. 21 dias. 21 dias. Extraordinário. E de repente já tinha visto o mar? Nunca tinha visto o mar, nunca tinha estado em Lisboa, nunca tinha estado em... Tudo só novidades. Nunca tinha visto o comboio que passa ali a 6 km. Aquela despedida, era assim nas aldeias, aquela despedida no dia
Agora não me lembro, nós chegámos a Lourenço Marques no dia 1 de Abril. Parece mentira, no dia 1 de Abril de 1954. E, portanto, algures no princípio de março, tínhamos que ir 3 dias antes para Lisboa, porque aquilo era sujeito àqueles controles da imigração, era preciso a chamada carta de chamada, mesmo para juntar as famílias, é preciso as vacinas e tudo, de maneira que fomos para Lisboa 3 dias, ficámos na casa de uma amiga, ainda familiar afastada, que ficava lá, mas foi a primeira vez que eu entrei num comboio, foi a primeira vez que entrei num barco, foi a primeira vez que eu... Viu o pai, não é? E qual é a sensação? Este senhor é o meu pai. Havia fotografias, eu agora não me lembro desse dia, aos 6 anos, mas havia fotografias, portanto, certamente que não foram tive, comer não a um tive bar-restaurante, não é? Foram comer. Ou uma cervejaria, não é? Uma cervejaria, uma galinha à cafarial, como lá se chamava, que é a galinha com piripiri, não é? Também nunca tinha estado num restaurante assim. Também foi, só inaugurações. E depois tive, como eu conto no livro, tive uma outra coisa interessante, porque havia lá uma máquina no restaurante, que a gente metia uma moeda, caía um disco, que era uma coisa que eu não sabia o que era, caía um disco, e ouvi, a primeira pessoa que eu ouvi assim foi, não havia rádio, nós nessa idade não tínhamos rádio sequer. Era uma máquina de discos. Havia rádio, mas na aldeia ninguém tinha um rádio, e caía o disco e foi a primeira vez que eu ouvi a Amália cantar O Barco Negro. Quer dizer, chegou a Moçambique e conheceu a Amália, no primeiro disco que lá meteu na Grafenola. Devo dizer já agora, por favor. Antes do Eusébio ser famoso, já o conhecia. Já, mas já agora para dizer também que acabei por conhecer depois a Amália pessoalmente aqui, porque ela, enfim, como médico, me consultou aqui em Coimbra, tenho lá uma coleção que ela me ofereceu de cassetes, de CDs com já CDs. Com o histórico dela. Não, o Eusébio é outra coisa, porque nós fomos viver por uma casa, que é outra coisa, foi a primeira vez que eu cheguei a um sítio... E uma casa de banho, não é? E tinha uma casa de banho, que eu não tinha na aldeia. A gente abria uma torneira, saía água, que na aldeia tinha que tirar a balde de um poço. E tinha uma coisa que a gente carregava num botão e acendia-se o candeeiro. O candeeiro que até ali só tinha candeeiro a petróleo, não era? Aqueles dava para ler, dava para ler, mas eu ainda não lia nessa altura. De maneira que foi assim. Nós morávamos na avenida, na rua 31 de Janeiro, e a rua 31 de Janeiro, a determinada altura, foi cortada a meio para a construção de um estádio de futebol. Ficava mais ou menos a meio entre a minha casa e a escola primária para onde eu ia. Passava pelo estádio todos os dias? Das duas, eu dava a volta ao estádio. Como naquela altura os estádios tinham sempre a porta aberta, eu passava pelo estádio, pelas bancadas, saía pela outra porta do outro lado e lá vi o Eusébio a jogar. Nunca o conheci pessoalmente, mas sei exatamente, está aqui alguém que esteve lá comigo em Moçambique. Que era mesmo o Eusébio. A casa onde nasceu o Eusébio, que ainda lá está, que é um museu. Mas nessa altura era, digamos, um miúdo ainda, não estava? Não, eu estou a falar, o Eusébio devia ter 15 anos ou qualquer coisa, ainda não estava, mas já se destacava. São encontros de terceiro grau, a Amália, enfim, pelo disco, e o Eusébio. E então fez a escola lá em Lourenço Marques, escola primária, sim, com boas classificações, está aqui tudo contado, fazia-se quase que exame todos passar de ano, não é? Aquilo era uma escola rigorosa. Para o diploma da terceira classe tive que fazer o exame, para o diploma da quarta classe tive que fazer na escola, para o diploma da quarta classe tive que fazer um exame numa escola, aliás foi feito em Leiria, porque nesse ano passado... Aí voltou ao fim de 4 anos? Por o meu pai adoeceu e teve que voltar e foi. Portanto, fui a Leiria fazer o exame da quarta classe e o exame todos separados, no espaço de 15 dias, o exame à escola industrial, o exame à escola comercial e o exame de admissão ao liceus. Naquela altura fiz 4 exames com a quarta classe. Notou-se a preparação lá era boa, quer dizer, fez à vontade uma professora de escola primária que eu tenho que pôr em segundo lugar na minha formação, logo depois da minha mãe. A minha mãe ainda me ensinou a ler, mas eu quando fui para a escola já consegui ler o nome da escola porque o meu pai me ensinou naqueles 4 meses até ao início da escola, e ele ensinou-me a fazer contas e a escrever. Quando fui para lá já ia com qualquer coisa. Um homem com a quarta classe, condutor de autocarros nessa altura em Lourenço Marques, e que trabalhava, era assim,
um dia manhã e noite e no outro dia à tarde, no outro dia manhã e noite, no outro dia à tarde, uma folga por semana, por turnos, era assim. Depois o liceu, foi o chamado Liceu Salazar, Liceu era o nome Salazar, dele na altura, que era também um grande liceu, com bons professores. Já agora que encontrei aí, onde encontrei aí o nosso professor Marcelo Rebelo de Sousa, que tem a minha idade, ele aliás é mais novo do que eu, cerca de 5 meses. Em África? Não, vamos lá ver uma coisa, eu conheci muito bem o pai dele, que era governador de Moçambique, que se via, que víamos, encontrávamos à ida para a missa na Catedral de Lourenço Sim, Marques. Sim, mas viam-no à distância. E com ele encontrávamos, estávamos ele depois, enquanto que o irmão isto não está no livro, lá, esta parte do Marcelo Rebelo de Sousa. Não, depois não está bem, eu não estava a contar, agora é o que faltava estar aí a contar coisas do Marcelo Rebelo de Sousa. Embora o Marcelo tenha aqui uma parte do livro, tem o discurso que ele fez na última lição. Tem. Não é normal o Presidente vir à última lição e ler um discurso. A última lição teve aquele auditório dos hospitais da Universidade de Coimbra, que tem 460 lugares completamente preenchidos e as paredes todas forradas por pessoas. Pois. As paredes laterais, tinha umas 500 pessoas lá. Pois. Foi um momento muito. Então, quanto lá do pai do Marcelo e do Marcelo lá, o pai era o governador, era o governador. Ele foi governador durante 2 ou 3 anos e como ele estava para vir, o Marcelo Rebelo de Sousa, o nosso presidente atual, veio mais cedo, já não fez o 7º ano comigo e no 6º ano andou ao mesmo tempo do que eu, mas não na mesma turma. Lembra-se dele dessa altura? Não, eu depois fui... Não, lembro-me dele porque sabia que ele era filho do governador. Sim. Mas quer dizer, depois aqui, só mais tarde é que liguei as duas coisas. Eu tenho lá, enviado por colegas, listas dos diferentes anos com os alunos do liceu e das turmas e tudo. Ainda fizemos aqui, durante uns tempos, uns encontros. E depois faz-o com boas classificações, bem entendido. Há aqui histórias deliciosas sobre o Liceu Salazar. Entra numa escola que o Veiga Simão tinha fundado, que era os Estudos Gerais de Lourenço Marques. Estudos Gerais Universitários de Lourenço Marques. O Zé Veiga Simão, esse eu conheci, que era aqui professor de Física. Eu não conheci-o mais tarde, que ele foi ministro, eu conheci-o mais tarde. Mas aí conheceu, digamos, porque, enfim, ele estava lá, era o reitor. Era o reitor. E era uma pessoa acessível, o Zé Veiga Simão? Muito acessível, muito acessível. Ele, aliás, gostava de ir às diferentes cursos, na altura não se chamavam faculdades. Quando eu cheguei ao 4º ano de Medicina, é que, ali já no meio do 4º ano, é que aquilo passou à Universidade de Lourenço Marques. Chamava-se Estudos Gerais, não é? Estudos Gerais. Havia naquele tempo, só tinha 3 faculdades, tinha 3 escolas, a de Medicina, as das Engenharias e também a da Agronomia, que era aquilo que interessava para aquele momento para ali. No caso da Medicina, as pessoas todas, naquele momento em Moçambique tinha muitos goeses, falava-se muito da Escola Médica de Goa, que era assim uma escola... Tinha falhado, não é? Ela não tinha falhado, ela até tinha uma virtude, não, em vez de ter 6 anos de curso muito intenso, tinha 3 anos ou 4 anos, formava médicos básicos que tratavam das coisas principais que as pessoas necessitavam, em vez de estar a estudar. Era um curso o curso de Medicina, aqueles 6 anos do curso de Medicina, claro que tudo o que a gente passa, aprende e faz parte da experiência e tudo. Eu estudei o cérebro, estudei a neurologia, estudei o aparelho urinário, estudei aquilo tudo que depois não tem utilização. Eu penso que não há mal nenhum, que as coisas devem ser assim. Mas também havia esse princípio em Goa da Mão e Dio, tinha no total 200 mil habitantes ou qualquer coisa, ter uma escola que formava pessoas que eram, digamos, eram para a medicina como havia antigamente os agentes técnicos de engenharia, não é? Sim, mas havia um trauma associado a essa escola de Goa, não é? Havia que não era exatamente aquilo que se queria, e o Veiga Simão nessas coisas foi muito importante porque ele trabalhou aqui em Lisboa no sentido de transformar aquilo numa universidade, ele é que mobilizava os professores. Eu tinha professores que vinham de Lisboa, de Coimbra e do Porto. Sim. Todos estes Os anos. professores que eu tive aqui em Física, eu entrei em 73, muitos deles tinham lá estado. Claro. E contavam histórias engraçadíssimas. E em Angola também se criaram ao mesmo tempo estudos universitários de Luanda, mas de Angola, que era assim, estudos universitários de Moçambique, estudos universitários de Angola. E depois, como as universidades aqui era Lisboa, Porto e Coimbra,
Lá tiveram que se chamar Luanda e Lourenço Marques, está a ver, para não continuar, passaram a esse nome. E a Universidade de Luanda foi criada por arrasto Da primeira foi Veiga Lourenço Simão. Marques. A primeira foi Lourenço Marques. Eu penso que até foram na mesma altura, as duas, não é? Ou logo a seguir. Porquê medicina e porquê cirurgia? É o título aqui de um dos capítulos. Porquê medicina e porquê cirurgia? No liceu houve logo o chamamento para a medicina? Hoje os professores... Não poderia ser um engenheiro? Eu acho que tem vocação para engenharia. Podia ser, mas eu vou dizer. Porque organiza bem hoje as os professores do ensino secundário são profissionalizados. Naquela altura eu tinha muitos médicos como professores. Tive vários médicos como professores. Ensinava o meu professor de desenho e de geometria descritiva era médico. Mas vários outros professores. E, portanto, eu tinha na família, a minha família, sobretudo do lado da minha mãe, estavam todos ligados à construção civil e até todos desejariam que eu fosse engenheiro. Claro. Mas eu comecei a ir por aquela. Mas e tinha uma coisa, da construção civil, não é? E tinha uma coisa, não tínhamos Serviço Nacional de Saúde e em Lourenço Marques o meu pai trabalhava para os serviços municipalizados e os serviços municipalizados tinham um posto médico, com 3 médicos todos os dias e um deles era médico e cirurgião. Que vos atendia, à família. Que nos atendia. Eu já não ia com o meu pai quando eu tinha uma faringite ou qualquer coisa, ou o paludismo, a malária, eu ia logo ter com eles e, portanto, isso influenciou na minha escolha. Teve malária? Teve vários episódios de malária? Aquilo é endémico, as pessoas têm repetidamente episódios e ninguém se preocupa muito com isso, não é? Então foi pelo facto dos professores estarem ligados à medicina? Sim, eu penso que será por aí, não é? A cirurgia é diferente. Já é diferente. Lá está o Dr. Maldonado, que eu refiro aí, Dr. Maldonado, que era cirurgião, e que tinha, entretanto, operado a minha mãe, e com quem eu preferia, se eu pudesse escolher, quando chegava ao posto médico, ir ao Dr. Maldonado, ia ter com o Dr. Maldonado, ela já conhecia o Manel, e portanto, ia ter com ele. Depois, eu, no meio do curso, o meu avô faleceu com um cancro do esófago e aí acompanhei-o, ele vivia connosco, tinha ido daqui. Lá, então. O meu avô materno, tínhamos, uma das vezes que viemos, eu vim várias vezes a Portugal com as férias do meu pai, as férias dos funcionários públicos, vinham cá e levámo-lo para... De barco? Vinham de barco? Os tais 21 dias? Íamos de barco. Depois, no fim, já era de avião, mas no fim, vários. Depois fiz viagens no Infante Dom Henrique, já demorava só 15 dias ou 16 dias. Ainda se lembra do dia em que acabou o curso de medicina? Muito bem. Qual foi a cadeira final? Eu vou dizer qual pediatria. Mas teve física médica. Não, então eu vou dizer a história. Dizer a história. Nós tínhamos no fim do curso uma viagem programada por Portugal. Os alunos iam fazer uma viagem, os colegas todos iam fazer uma viagem. Portugal significa continente. A maior parte, nós, em todos os anos do curso de medicina, eu fazia a maior parte das cadeiras na primeira época e deixava sempre a maior para a segunda época, porque tinha mais 2 meses para estudar só para aquela cadeira. Praticamente em todas eu repeti 1 ou 2 cadeiras para subir classificação, para chegar ao fim e ser o mais bem classificado, foi assim que conseguiu. Mas eu não disse isto aos meus colegas. Todos deixaram a pediatria para o último coisa. Eu tinha cá da família, a minha avó paterna em Portugal. Depois de termos cá estado, eu fazia conta de vir para a memória e estar ali 15 dias. E, portanto, isso impedia. E resolvi fazer o exame de pediatria na primeira época. 30 de julho de 10 anos depois dos anos. 10 dias depois dos anos. 30 de julho de 1971. 1971. Disse à minha namorada, aquela senhora que está ali, eu preciso para fazer exame é preciso ter um assistente. Sim. Alguém a assistir aos exames, claro, os exames são públicos. A minha mulher foi a única assistente do exame. Senão não se fazia. Fiz o exame. Também que a namorada é sempre Fiz o exame de pediatria, fui à cabine telefónica porque não havia telemóveis, telefonei para o meu pai e para a minha mãe, para o meu pai. Sou médico. Assim, sou médico. Vamos ali almoçar foi à Princesa, não foi? Ou foi à Olha, mas deixa-me aqui então trazer esse aspecto da família
à colação, como se diz, porque encontrou em Lourenço Marques uma rapariga da memória. Da memória. E já a conhecia antes da memória? Não? Conhecia. Pequenina. Pequenina. Andava a brincar com aqueles carrinhos de madeira, feitos de rodas de madeira. Mas é um grande acaso voltar a encontrar em Lourenço Marques. À frente da casa dela, no dia em que ela nasceu, em casa, e que no dia em que nascia uma pessoa qualquer em casa, não era por ter nascido a Maria da Luz ou Manel, a aldeia toda se reunia ali à espera. À espera de Marquilo, foi uma grande festa. Deu à luz a Maria da Eu Luz. lembro-me dessa festa, não me lembro se era a Maria da Luz ou o que era, mas era a Maria da Luz. Eu tinha 4 anos. Mas é um acaso. Eu já tinha 4 anos. É talvez a minha lembrança mais antiga de memória. O nascimento da mulher. Da futura mulher. mas é impressionante, porque é por um mero acaso que a reencontraram. Há umas relações familiares. Não havia Pois, uma rede, havia uma rede, não é? Havia uma rede. Muito bem. Então depois vais sempre... Sabe que eu não era daqueles que andava por lá nas festas, enquanto fiz o curso, andava lá por lá nas festas, e coisa, escolhia a que era mais acessível. O casamento foi aqui em Portugal, não foi? Não, foi lá. Foi lá. Está aqui fotografias. Está aqui. Lá. Foi na Matola, que é, digamos, vamos pôr aqui, é a Amadora de Lourenço Marques, não é? Um subúrbio mais residencial, fica a 10 km de Lourenço Marques, agora Maputo, e ela vivia lá com os pais. E portanto... Foi no bar da noiva, foi no bar da noiva. Foi na igreja da noiva. Aquilo já era uma... Naquela altura já era cidade, não é? A Matola já era cidade, independentemente, e já tinha muita população, já era uma coisa grande. Falamos então da profissão. Como é que começou a exercer medicina? Ficou ligado à universidade, não foi? Veja, falámos nos professores que iam daqui para lá. E aquilo que o Veiga Simão implementou logo desde o princípio, desde que os primeiros formandos nas várias faculdades fizeram, foi começar a olhar para os alunos que tinham, escolher aqueles que entendiam mais capazes, normalmente aqueles mais bem classificados, como se fazia aqui, para os convidarem a ser assistentes das cadeiras e eventualmente fazer. Portanto, ainda não tinha acabado o curso, já o professor Gesteira de Almeida, que foi um grande professor de cirurgia do Porto, que era diretor do Hospital da Universidade de Lourenço Marques, que lá esteve durante 3 anos. O Estado estava ligado à universidade. Sim, pois ele era o professor das cadeiras de cirurgia do curso. E o professor Gesteira de Almeida convidou-me a dizer assim, depois quando acabares, vamos ver como é. E foi assim que me convidou, e depois tinham um programa mais ou menos estabelecido. Ao fim de 2 anos nós podíamos pedir uma bolsa, e a bolsa era a continuação do pagamento do salário. A universidade dava uma bolsa para ir a qualquer lado fazer o doutoramento. E eu fui para Joanesburgo, que estava ali mais perto de Joanesburgo. São 550 km de Lourenço Marques. Naquele tempo ia-se de carro bem, a estrada era boa, andava só 80 km a hora. Mas depois veio o 25 de Abril. Nessa altura já foi pronto, mas eu portanto há 2 anos. Eu estava para ir quando se deu o 25 de Abril e já não fui para Joanesburgo, porque comecei logo a perceber que as coisas se iam alterar profundamente em Moçambique e, portanto, por causa da família e tudo, fiquei assim um bocado na expectativa. Este foi em Abril de 74. Portanto, eu estava para ir em agosto de 74 e cancelei aquilo, e depois, entre o Natal e o Ano Novo de 74, fomos eu e a minha mulher, fomos a Joanesburgo para preparar as coisas para alugámos uma casa, e depois, no dia 28 de fevereiro de 75, já no dia já depois não foi no dia 28 de fevereiro, ao contrário, no dia 28 de janeiro ou 29 de janeiro, eu estava a ir para casa de carro, um carro que já era meu, que tinha rádio, tinha essas coisas todas, não havia tudo isso lá. Não havia ainda televisão, mas havia tudo isso lá. Havia Coca-Cola que não havia aqui. Coca-Cola que não havia aqui, e cerveja à vontade, que se podia beber quando quisesse. Como chamava a cerveja? Era Laurentina. Laurentina. Hoje tem a 2M também. E então, mas nessa altura aquilo que eu ia para casa, e houve, entretanto, logo no princípio de janeiro entrou em funções um governo provisório. 75. Em 75, no dia, penso que 29 ou 30 de janeiro,
Estas datas são marcantes porque eu já vou dizer. Eu vinha e dizia assim, o Governo decretou o encerramento das fronteiras para a África do Sul no dia 1. Por razões políticas, naquela altura, não é? O Governo era um Governo provisório, já com oficiais portugueses e da Frelimo, não é? Que ia tomar, e fecharam. Eu cheguei à minha casa e disse à minha mulher... embora. Vamos amanhã. O pai dela, que era construtor, tinha pedido-lhe um caminhão, carregámos as mobílias todas no caminhão naquela noite ainda, ou no dia seguinte. Foram no carro e o caminhão, os dois? No caminhão. Nesta altura, estão a ouvir as enchentes, as inundações em Moçambique também. Antes de nós estava tudo em campo. Nesta altura é tudo assim. Estava tudo alagado e andámos com... por isso é que não tenho medo das inundações aqui. Tem a experiência moçambicana. Andámos com o carro, um Mini, fomos de Mini, no Mini virtualmente a nadar da água, e as com água dentro avariaram, dos pés. não foi? As mudanças avariaram. Foi em segunda que eu andei 350 km para chegar a Joanesburgo, atrás do caminhão. E um militar da Frelimo ficou-lhe com os óculos na fronteira? Parou-me no quartel militar de Boane, mandou-nos parar. Eu levava mobílias que eu tinha naquele tempo, quando casei, usava-se muito aquelas mobílias todas brancas, branquinhas, todas lacadas, as mobílias eram todas lacadas. Ele queria que eu despejasse as mobílias todas na lama para mostrar. Eu disse, não, ouça, para ver que não vê lá em cima. Ele foi-me abrir a primeira coisa, que era uma cómoda. O que é que eu tinha dentro da primeira gaveta da cómoda? Tinha... Uma metralhadora, não é? Não. Tinha lá as amostras farmacêuticas que os representantes farmacêuticos davam naqueles tempos, iam visitar, eu tinha amostras de medicamentos que tinha lá, porque até alguns podiam ser utilizados. Então é que ele ficou assim, coisa e veio. E eu disse ao tipo, olha, chame lá o seu chefe, que eu resolvo com o seu chefe. Chamou o chefe dele, e o chefe dele começou a olhar. Eu tinha uns óculos tinha uns óculos fotogrei, não é? Estávamos ao sol, já tinha estado a chover, estava tudo molhado, mas estava de fotogrei, eram uns óculos escuros. Ele gostou dos óculos e disse assim, estes óculos são bonitos. E eu disse, quero-os? Quero. Dei-lhe os óculos são graduados, não eram óculos de sol, óculos graduados, e assim foi. E ele conseguiu guiar sem os óculos? Como? Consegui, não, dava para ver mesmo agora também. Eu sou capaz de conduzir uns quilómetros e na estrada ainda mais. Muito bem. A adaptação em Joanesburgo não foi fácil. Para já, a língua inglesa, não é? A África do Sul tinha duas qualidades em termos desta coisa e desta profissão. É que era um misto de inglês, portanto, com a sua pontualidade, que há bocadinho referimos, e a rigidez daquela coisa, e o americano, porque muitos dos médicos e dos professores tinham feito coisas nos Estados Unidos, tinham feito passagens nos Estados Unidos, e, portanto, eu aproveitei o melhor de dois sistemas. Eu nem aproveitei, porque eu lembro-me, a minha mulher pode dizer que eu chegava à casa e dizia, pá, estes gajos vão-me matar, porque eu estava habituado a entrar no hospital às 8, saía ao meio-dia, depois entrava às 2, saía às 4, e era o único que ia a essas horas. Mas havia muitos crimes e estropiados. Mas isso é outra coisa, porque eu fui logo trabalhar para um hospital para cirurgia geral, porque naquela altura ia ser um cirurgião geral. E nessa altura havia todo o tipo de doentes, de feridos, de aleijados. Eu fui trabalhar para o hospital para negros, que é assim, naquela Era separado altura, para negros. 3 mil camas, o maior hospital do mundo. 3 mil camas, atendia 1,5 milhão de doentes por ano. E, portanto, nós fazíamos urgências de 24 horas, ninguém se cansava, não havia, naquele tempo só se inventou. E aparecia todo tipo de situações. O burnout só é uma invenção da inteligência artificial, não é? Não naquela altura, aquilo era não existia burnout. De maneira que era assim, operava 24 horas por dia, naqueles dias, 5 em 5 dias, eram 5 serviços de cirurgia, de maneira que eu podia saber daí a 5 anos se no dia de Páscoa estava de serviço ou não. Também Como? 20 e muitos também anos. tinha 20, foi para lá com 27, pois. Sim, 26 ou 27. Aí é mais fácil. Mas os meus colegas também, havia mais velhos, não era o único que trabalhava assim. E a certa altura, temos de avançar, surge a cirurgia cardíaca, e esta capa deste livro é uma foto da primeira intervenção, o primeiro coração nas mãos, não é? De 35 mil corações. Como é que sabe que foram 35 mil corações desde o primeiro? Foi registrado? Não, eu enquanto... É um cálculo por alto. Sabe que eu fui para a África do Sul, sabia que já não voltava para Moçambique, sobretudo para a cirurgia cardíaca, que não havia em Moçambique, e, portanto, eu ia por 2 anos e fiquei lá quase 13 anos.
12 anos e meio, 13 anos e meio, 13 anos e meio. E, portanto, a ideia não era. Então, houve dois aspectos. Primeiro, porque eu tive uma relação especial com o professor Cristiano Barnard. Estava no 4º ano e escrevi-lhe uma carta no dia seguinte àquela em que a primeira transplantação tinha sido há muito tempo, tinha sido em 1967. 67, foi antes na noite de 2 para 3 de dezembro de 1967. E eu tinha uma disciplina chamada Deontologia Médica. E a deontologia médica, o exame era feito ou por um exame, ou por a apresentação de uma dissertação sobre um trabalho de que o professor deu uma lista de títulos. E eu escolhi aspectos éticos e legais da transplantação cardíaca. E escreveu da transplantação de órgãos. Não, da transplantação de órgãos. Quando eu ouvi a história da transplantação cardíaca, fui a correr dizer ao professor: posso mudar o título para transplantação cardíaca? E ele disse: sim, aquilo foi uma novidade, aquilo foi considerado hoje talvez o maior avanço, depois da penicilina, o maior avanço da medicina. Falou-se muito, de maneira que aquilo que acabou, ele disse-me que sim, que pudesse fazer, mas não havia nada escrito na literatura sobre transplantação cardíaca. Portanto, em 67 estava no curso de medicina e foi nessa altura que foi a novidade. Pois, nessa altura. E, portanto, aquilo que eu fiz, agarrei num gravador daqueles National, que eram assim uma coisa grande que a gente trazia assim, e andei a entrevistar o secretário da Saúde, do lado de Moçambique, o bispo anglicano, o bispo católico, o bispo não sei quê, várias pessoas, e depois ele transplantou a segunda pessoa um mês depois, e eu escrevi-lhe uma carta a perguntar vários aspectos. Ele não me respondeu, eu entrei, já está a adiantar. Era uma disciplina semestral, terminava no dia 28 de fevereiro de 1977. Isso é que é memória. Não, porque era uma disciplina semestral e as disciplinas semestrais iam até fevereiro, as outras começavam a março. De maneira que eu no dia 27, antecipo-me sempre um dia que é para não perder, no dia 27 entreguei-lhe o meu trabalho, que eram as entrevistas daqueles todos. O professor Barnard não me respondeu, até os meus colegas diziam assim: tu és tonto, tu pensas que o Barnard alguma vez, e entretanto ele andou por aí. Olha, nessa altura já ele tinha passado aqui por Coimbra, apanhou para aí, aparece um grande pifo aí com os estudantes aqui na República. Ele veio cá a Portugal porque... Veio. Andou a visitar por outro lado e esteve aqui. Mas na altura da transplante? Logo a seguir à transplantação. Como? Sim. Bem, no dia 28, eu recebi uma carta do professor Barnard, manuscrita, não era uma coisa manuscrita, assinada e com resposta a cada uma dessas perguntas. Fiz uma fotocópia, que eu guardei depois outra fotocópia, mas é daquelas fotocópias ainda tem original? Ao fim de 15 dias aquilo já desapareceu. Já sei. Mas tem o original ainda? Não tenho, porque tenho o original, sim, o original da carta. E então pedi ao professor se podia agregar aquilo ainda à minha dissertação, foi a última página, pus lá em cima apêndice e pus por 20 valores, claro. Opa, com o Papa lá das cirurgias cardíacas, isso é um carimbo. Já agora, então, eu sei que estamos a demorar tempo, sim, estamos a demorar mas muito devo dizer-lhe que encontrei depois o professor Barnard em Joanesburgo, em 1980, que foi também o ano em que eu acabei a especialidade. E eu fui parte da comissão organizadora do Congresso Nacional de Cardiologia, Cirurgia Cardíaca, que era de 2 em 2 anos. E encontrei-me aí com ele e estive encostado, tornámos-nos muito amigos, e ele fez-me uma coisa depois espetacular. Já eu estava em Portugal, convidei-o, ele esteve no serviço, está aí uma fotografia dele. Mas ele já tinha estado em Coimbra, sabia que se bebia Não, mas nesta altura ele veio a Portugal a meu convite. Eu sabia que ele vinha à Europa. Está aqui uma fotografia dos dois aqui no livro. Para vir, e lá no serviço. Eu era adolescente e lembro que isso ficou lendário, a transplantação. Mas houve em Paris, quando o professor Carpentier, que é um nome que eu cito aí, que era um grande nome, um dos heróis da cirurgia cardíaca mundial, mudou de hospital e convidou os vultos da cirurgia cardíaca do mundo. 20 pioneiros. Estavam todos vivos ainda. A cirurgia cardíaca só começou em 1954. E, portanto, estavam todos vivos. E o professor Barnard era um deles. E todos eles foram convidados
a convidar uma outra pessoa que eles considerassem que era o da próxima geração. E o professor Barnard fez a amabilidade de me indicar a mim, e eu fui com ele. Isso é que é ser selecionado para um bom Com selecionador. ele. Incrível. Ora bem, vamos então saltar para Portugal. A certa altura veio para Portugal, o ano é de 1985, certo? Não, em 85 o professor Canha, todos conhecem o professor Norberto Canha, aqui em Coimbra. Era o diretor do professor hospital. Norberto Canha era o diretor do hospital. Tinha sido meu professor de pediatria, de ortopedia e de medicina operatória. Lá no Hospital de Lourenço Lá no Marques. Hospital de Lourenço Marques. Eu fui das disciplinas, ele tinha-me dado um 13 na primeira época e eu achava que era pouco, merecia mais. Mas estudei ainda mais. Os professores daqui são assim muito... Estudei ainda mais e fui lá. E o tipo, ao contrário do que era habitual, que eles chamavam sempre os que iam repetir o exame primeiro, que era após despachar, ele repetiu, chamou aluno atrás de aluno, e a mim foi o último. Sabe como é que ele depois me chamou, lá para a mesa? Não. Então venha daí o boi corrido. Boi corrido? Sabe o que é o boi corrido? Não. É os bois que já estiveram na Praça de Touros e que ainda são utilizados para outras coisas, para chamou-lhe outras boi. corridas. Chamou-me, venha daí o boi Isso. corrido. Nunca mais me esqueço disso. Bem, o professor Becanha telefonou-me e disse que tinha um problema na cirurgia cardíaca. Não vou contar o problema aqui, os mais velhos conhecem. Na cirurgia cardíaca aqui, iam inaugurar um novo hospital. Era preciso precisavam de uma pessoa e estávamos ao telefone. Isso foi muito mais tarde, não é? 1985. Mais tarde do boi corrido, quer dizer, o boi corrido. Sim. E ele nem se lembra disso. Não, eu depois citei-lhe a coisa, ele achou piada. Mas, enfim, aquilo que aconteceu foi que ele estava ao telefone comigo aí há meia hora ou quê, naqueles tempos, telefonema daqui para Moçambique, meia hora, ele já devia, a fatura da conta já devia ir nos 10 contos ou qualquer coisa assim, naquele tempo. Eu disse, olha, eu em julho vou a Portugal de férias, estava programado, já cá tinha os pais, vinhamos visitar os pais todos os anos, e eu vou ter consigo, mas prometo. E lá fui, visitámos o hospital, vi o serviço para onde ele queria ir, mas lá estava. O hospital estava a ser equipado, só foi inaugurado um ano depois, em 1986, Sim. E depois a mudança só acabou em meio de 1987, e eu disse só quando todos os serviços estiverem lá é que viria. E acabei por vir em janeiro de 80, em março de 1988. Portanto, em 86 Também de fez surpresa. doutoramento lá em Joanesburgo. Eu também tenho essas coisas também de surpresa. Diga. Porque a minha mulher, entretanto, tinha vindo com os meus filhos para ver se aproveitavam ainda no dia 1 de janeiro, viajaram no dia 1 de janeiro, para ver se ainda tinham aqui tempo de frequentar o segundo e o terceiro período para não perderem o ano letivo. Sim. O ano letivo. Portanto, estiveram 3 meses sem mim e eu era para vir em abril. Estava tudo combinado. Mas eu, no dia 21 de março, fui bater à porta onde a minha mulher estava, da casa que eu tinha antes comprado para fazer. Não sabia que vinha, era? Não sabia que vinha. Fazia anos no dia seguinte, no dia 22. Fez-te uma surpresa. Ela não sabia, não disse a ninguém. Tenho a mania de fazer estas coisas. Meu De Deus. maneira que foi. E surpreendido, depois, acabei por vir só nessa altura, vim trabalhar com gente que não conhecia. No dia 22, apesar de ser o aniversário da minha mulher, foi ao Congresso da Sociedade Portuguesa de Cardiologia, que era em Espinho, e fui entrevistado nos estúdios da RTP do Porto. Vinha aí, o Diário de Coimbra, naquele tempo, diz assim, chegou um grande transplantador de coração. Eu tinha feito um transplante cardíaco. Eu lembro-me disso. De maneira que fui convidado eu já era doutorado nessa época. Para ir lá, fui convidado para ir lá. Meu coração ficou descansado nessa altura. No dia 23 fiz a primeira reunião com o pessoal com que ia trabalhar, que não conhecia. Minto, porque naquele dia em 1985 eu vim, a minha sogra estava internada no velho hospital, e as duas enfermeiras da sala de operações, aliás, as 3 enfermeiras da sala de operações que trabalhavam com o outro cirurgião, sabiam que eu lá estava e vieram espreitar-me. De maneira que disseram assim. E eu disse, olha que não sei se venho, se não venho. Uma espécie de Deus que tinha descido assim, ali. Não sei se venho, se não venho, nesse dia. Portanto, fizemos Mas assim. com uma hora sabia isso, tinha fizemos assim, que... e no dia 28, dia 23, no dia 28 fizemos a primeira cirurgia, aliás, as primeiras 2 cirurgias, quando o professor Canha, nunca ninguém tinha lá operado... No novo hospital, não? Nem no novo, nem no velho hospital, 2 doentes no mesmo dia, nem 2 doentes na mesma semana. De maneira que o professor Canha chamou-me e disse assim, Manuel Antunes, não faça uma coisa dessas.
Veja lá se alguma coisa corre mal com aquilo, o problema que tinha havido, que fez com que eu viesse para cá. Se alguma coisa corre mal, eu disse, olha, se alguma coisa correr mal na primeira, temos a segunda para acertar. Se correr mal na segunda, já tivemos a primeira bem e, portanto, não se preocupe com isso. É a maneira e foi assim, de ver e a nunca coisa. mais deixámos de operar, foi logo assim todos os dias. Houve um crescimento enorme do número de operações que nunca tinha sido visto, nem aqui nem noutros sítios do país. Em 9 anos, o cirurgião que fazia cirurgia cardíaca em Portugal tinha operado 183 doentes. Em 9 anos. Eu vim cá e trabalhei aqui desde março, do dia 28 de março até ao dia 28 de junho, salvo erro, portanto, 3 meses, e em 3 meses nós tínhamos operado já 245 doentes, mais do que ele tinha operado em 9 anos. Isso é extraordinário. Assim, porque ou se entrava a sério ou não se entrava a sério. Como é que justifica Foi a única isso? maneira. É a Eu devo experiência de dizer que o Conselho Científico da minha faculdade chumbou a primeira proposta feita pelo professor Ramos Lopes, que era o diretor da cardiologia, lembra-se do professor Ramos Lopes? Sim. Que era o diretor da cardiologia que estava envolvido, chumbou, porque em Coimbra não se deita fora um professor para vir um outro, que ainda por cima não se sabe Há alguma quem é. dificuldade de trazer alguém de fora, eu sei. Porque não sabia quem era. Mas o como é que professor explica? Ramos Lopes andou depois atrás dos vários membros do Conselho Científico a dizer, encontrou uma falha na maneira como a reunião foi conduzida, e portanto a reunião teve que ser repetida. Repetiu a votação. A ver se eu entendo. Há esse progresso todo, naturalmente de capacidade, naturalmente de conhecimento, naturalmente ter uma equipa, saber rodear-se de uma equipa, mas foi só trazer o sistema de Joanesburgo para aqui, ou o que é que foi preciso mais? Eu fiz uma coisinha mais. O Dr. Luís Eugénio, que está ali atrás, e o Dr. Ferrão de Oliveira foram a Joanesburgo e trabalharam comigo durante cerca de 13 meses. Foram lá e também foi lá Viram depois como era? passar um mês o anestesista e depois eles foram lá, mais para ver do que era, foram lá para me convencer a vir. E eu disse-lhes durante muito tempo que não sabia. E naquela altura a minha atitude é assim, eles estão cá, estão a ver como é, estão a ver como é que se faz, estão a ver como é que as coisas são. A cirurgia é uma rotina e os métodos estão bem estabelecidos. Mas não é tão fácil como fazer a cirurgia, é a questão organizacional. É a gestão. É a gestão que é importante. Não é a gestão dos serviços, estou a falar a gestão dos doentes, a gestão da própria cirurgia. Porque os passos toda a gente sabe, mas dizer qual é o momento em que se passa daqui para ali é que torna diferente. Sim. E portanto eu dizia assim, se eu resolver no fim não ir, estes dois têm todas as condições para arrancar. Assim. E foram durante 30 anos foram o meu braço direito e o meu braço esquerdo. Eu sei que tiveram grande êxito e estamos todos gratos pelo êxito que tiveram, porque, enfim, Coimbra ganhou nome, ganhou fama por causa desse serviço. Mas qual foi a principal dificuldade que tiveram? Era falta de meios? Antes de mim ou depois de mim? Depois de si. Não, praticamente nenhuma. Não havia dificuldade. Exceto que eu vim para um ambiente que era, por natureza, hostil. Isso notava-se em quê? Na relação da universidade com o hospital? Não, houve dificuldades depois no tratamento do outro professor, eu não quero estar a dizer o nome, que, enfim, tinha alguma dificuldade. Ele não era especialista na cirurgia cardíaca, ele era um cirurgião geral que estava a fazer serviço. Tinha o serviço. De maneira que depois ainda se tentou dividir o serviço a meios, ele faria a parte pulmonar, eu faria a parte cardíaca, ele não aceitou e portanto, houve ali várias confusões. O ambiente não era... Mas por isso mesmo é que eu tinha que fazer... E os outros, eu não fiz nada sozinho, uma equipe cirúrgica tem 10 elementos dentro da sala de operações. Um edifício novo. Foi entrar como entrou aqui o Tufão Cristino. Entrar assim de repente. Isso é um grande elogio ao Tufão, pá. Não, mas foi mesmo, foi entrar de repente e ao fim de um mês as pessoas diziam, olha lá, isto é diferente. Então eu vou fazer uma pergunta agora que nos interessa para a atualidade. Houve alguém que na altura falou da manual antonização dos serviços. Sim. E a pergunta é, porquê é que não se pode continuar nesse estilo e porquê é que não se faz isso também noutros sítios do país? Depende de uma pessoa? Essa pessoa, posso dizer o nome, porque está connosco, vemos-la todos os dias na televisão, que é o professor Adalberto Campos Fernandes. Foi ele que disse isso. Que na altura era... Que era o ministro. Era o ministro? Não era ministro. Não era ministro ainda. Ele era professor Mas foi ministro quando fez a na Escola Nacional de Saúde Pública e eu ia lá
Durante muitos anos fui lá fazer umas lições nos cursos de gestão em serviços de saúde. E ele fazia a questão de estar sempre lá na secretária, ouvir a lição e depois dirigir a discussão com os alunos. Eram aulas de 3 horas seguidas e fazer assim, e portanto ele tinha. E eu tinha sido o pioneiro naquela questão dos centros de responsabilidade. Sim. E ele num dia, antes de ser ministro, mas toda a gente já sabia que ele um dia ia ser ministro. Inventou o verbo Manuel Antonizar. Ele, na revista Visão, utilizou o termo Manuel Antonização e utilizou depois muitas vezes como ministro. E aquele que era agora não estamos a falar da cirurgia, estamos a falar dos serviços. Do serviço. A gestão de serviços. Também foi nisso que nós fizemos. Nós rapidamente não tínhamos lista de espera, éramos o único serviço, éramos o maior serviço do país em número de doentes operados, em número de cirurgia, mas de longe. Não tínhamos nenhuma lista de espera, vinham doentes desde Viana do Castelo até a Vila Real de Santo António para vir e, portanto, nós tínhamos afirmado daquela maneira. Agora, evidentemente, não vinha ninguém de Vila Real de Santo António para ser operado de Coimbra só porque o serviço era bem dirigido. Era, obviamente, porque os cirurgiões do serviço e não apenas... Mas a questão é, o tufão passou, o tufão. Passou, não é? Está bem, fez os estragos, arrasou. Eu disse durante muito tempo, eu cheguei aqui e encontrei uma pereira cheia de peras podres. Uma pereira cheia de peras podres. Isso carregada não de está no peras livro, podres. A baneia, caíram as pedras todas, só tive que deixar depois que viesse a primavera, viessem as flores e as peras novas e tratá-las como deve ser. Pois, aí está uma metáfora botânica agrícola que se... Eu agora lembrei-me do tufão. Então vamos saltar agora para a atualidade. O Serviço Nacional de Saúde foi sempre o sítio onde trabalhou, exceto agora, depois de reformado, porque o obrigaram. Tem essa questão que ainda está atravessada dos 70 anos, acho eu. Porque é que as pessoas vão de ir embora aos 70 anos? Têm ainda esta capacidade, esta energia que está à vista de todos. De modo que a questão é, o que é que o nosso Serviço Nacional de Saúde padece que possa ser curado com alguma indicação dada aqui por si? Pode ser que algum ministro então vou dizer, ouvir, eu trago aqui, já não está à venda, portanto posso mostrar. Mantém-se atual, não é? O livro A Doença da Saúde. 2001, eu na altura escrevia uns artigos para o Diário de Notícias, para o Jornal de Notícias, até ao Público, até no Expresso, enfim, saíram uns artigos que eu comecei a pensar nesta questão do Serviço Nacional de Saúde, porque eu vinha de uma coisa altamente organizada e caí no meio de uma coisa que não era e em que eu quis organizar e que fiz de maneira diferente. E comecei a ter os meus próprios pensamentos sobre essas coisas e calhei com a doutora... Agora, de repente, a memória não é assim tão boa como... Belém Roseira? Não. Aquela senhora que foi do Partido Comunista e depois passou, que foi editora... Zita Seabra. A Zita Seabra. Com a doutora Zita Seabra, tornámos conhecimento, apesar dela, nessa altura, ainda estar lá do outro lado, eu estou politicamente no lado oposto, ela, enfim, gostou de mim, trocámos muitas coisas, e ela um dia disse-me assim, eu estive a ler alguns dos artigos que o senhor publicou, porque é que não publica um livro? E ela era editora e, portanto, editou como é que se chama, Quetzal, não? Da Quetzal e publicou o livro. O livro chegou à 5ª edição em 21 mil exemplares. Em cerca de 3 meses ou 4 meses. No tempo em que se vendia um livro. Foi assim uma coisa impressionante. Aliás, a terceira edição, até, e eu escolhi para fazer o prefácio do livro a doutora Maria de Belém Roseira, que tinha estado envolvida no processo da minha vinda para... No novo livro. Não, neste aí é a Maria... Eu disse Belém Roseira desse, não. Essa é a Leonor Beleza. Da doutora Leonor Beleza, não confundamos. Da doutora Leonor Beleza. Ela tinha estado envolvida e tinha-me tratado muito bem. Aliás, no dia em que eu cheguei a Coimbra, nesse tal dia 21 de agosto, no meu escritório, que tinham preparado para mim, que tinham aberto para mim, estava uma carta da doutora Leonor Beleza, tinha ouvido falar muito de mim, que gostaria de me ver se eu passava por Lisboa e passava. E fui lá e ela recebeu muito bem. E, portanto, tive uma ótima relação com ela e ela escreveu. Mas então, o livro foi, nessa altura, teve esta origem... Algumas dicas desse livro que ainda se mantenham válidas? Não, eu vou dizer que marquei aqui, no epílogo, capítulo 14, eu fiz assim. A utilidade das bibliotecas, guarda-se os livros. Era o meu epílogo, e eu pus uma coisa que chamei assim, pomposamente, propostas de reforma para a saúde.
E até houve quem lesse nisto e visse aqui uma Quer ser espécie de ministro. programa de governo, Quer esse ser gajo quer ministro. ser ministro. E devo dizer que nunca quis ser ministro. Mas foi convidado. E quando surgiu, eu neguei completamente porque não queria deixar aquilo que fazia e porque tinha a noção clara que os ministros todos, mas o ministro da Saúde aqui neste país é mesmo para deitar ao chão o mais cedo possível. Qualquer um. Mais cedo possível. Então, na proposta, e agora olhem para isto, na proposta de reformas para a saúde dizia assim, primeiro, a medicina preventiva como fator essencial na melhoria do estado de saúde da população. O setor privado como alternativa e complementaridade ao setor público na prestação dos cuidados de saúde. A consolidação dos equipamentos da saúde, por uma melhor acessibilidade aos cuidados de saúde. A educação do cidadão nos seus direitos e deveres. Alternativas para o financiamento e controle das despesas com a saúde. Por uma melhor gestão dos recursos. É todo um programa de governo. Não é? Dignificação das Não quer carreiras ser médicas e ministro, mas tem o profissionais. programa. Cada um destes capítulos tem 2 ou 3 páginas sobre o assunto. Se olharem para isto, estes são os problemas que hoje se apontam para o Senado. Há 25 anos. Este livro foi publicado Parece em que há aí uma maldição, em 2001. não é? Há uma maldição na Em saúde. 2001. Eu, nos últimos 5 anos, e está aqui o responsável por isso, o Dr. Franklin, lá atrás, escrevo uma coluna semanal de opinião no Diário As Beiras, passa a publicidade, que eu tenho muito bem guardadas e que estão completamente paginadas, são exatamente 300 páginas de uma coisa que pode vir, eventualmente, a uma coisa que eu chamo a doença da saúde 25 anos depois. Vai sair, é um livro, vai sair, é? Não, depois falaremos nisso. Se eu for Queria responsável por aquele... E já agora deixe-me dizer uma coisa. Eu contei-lhe eu resolvi pôr aqui 2 histórias um bocadinho macabras, incluindo os presidentes da República, aqui no livro. Eu vi No do livro. Sampaio, não é? Exatamente. De maneira que eu achei que Mas devia pôr... por falar em histórias macabras, há uma história engraçadíssima, que é a ministra que foi convidada para esse livro e ela pensou que não foi, a ministra, uma do PS, não é? Sim. Foi sim. para a inauguração desse livro. E essa Foi. senhora tratou-o mal, não foi? Foi. Não vamos dizer o nome dela, mas, Não vamos dizer o nome dela. mas vamos dizer o que é que aconteceu. Eu convidei a ministra e quando fui com a minha mulher para Lisboa para a apresentação do livro na Ordem dos Médicos, cheguei lá e estavam os carros das televisões todas. E eu disse, onde é que eu me fui meter? Eu não fazia a mínima ideia, porque uma semana antes, o Expresso, porque a Zita Seabra mandou para lá, fez uma revisão do livro. Uma recensão do livro. E disse muitas coisas maravilhosas que eu acho que o livro também não merecia assim tanto. Aquele também tinha alguma publicidade e então estava lá. Eu tinha convidado a ministra e ela estava... ela não respondeu. Pura e simplesmente não respondeu. Mas tive lá muitas outras pessoas. Quem apresentou o livro foi, naturalmente, a doutora Leonor Beleza, lá na Ordem dos Médicos, e o bastonário e tudo. E então, um dia perguntaram à ministra porque é que ela não foi. Não, já foi antes, já foi uns dias depois, ela estava no estrangeiro, e de lá o livro estava a dar muita polémica e perguntaram, a senhora já leu o livro que o professor Manuel Antunes escreveu? Não, eu nunca vi. Então não foi convidada para estar no livro? Não, o professor Manuel Antunes não me convidou e ele lá sabe muito bem porque é que não me convidou. De maneira que eu só tive que mostrar à imprensa a carta, não é? Aqui. O convite. Na carta. Naquela altura já havia e-mails e tudo e portanto foi assim. Eu não quis não vale a pena prosseguir. Não vale a pena prosseguir. Porque o resto não é muito bom para a ministra. Estamos quase no fim e temos de falar da Caritas também. A certa altura foi surpreendido pela chamada do Sr. Bispo de Coimbra, não sabia para quê, pensava que ele estava mal do coração, não era? Naquela altura, quando eu recebia chamadas de uma pessoa importante, era alguém que queria fazer uma consulta, pois eu não desempenhava nenhum cargo político, porque é que iam chamar de telefonar? E ele disse-me que... Ele disse-me cargos de mandatário do professor Cavaco Silva. Ele vinha... Sim...
Sim, já tinha sido. Pois já, sim, claro, já tinha sido. Ele podia concorrer a Papa, apesar do mandatário. Vamos lá ver uma coisa. O senhor Bispo, o senhor Dom Virgílio conhecia-me... Estou a brincar. O senhor Dom Virgílio conhecia-me pessoalmente muito bem, por coisas até ligadas à igreja e tudo, não havia problemas. Aliás, eu convidei-o e ele esteve presente na minha lição de jubilação. E até me parece que foi lá que ele já começou a pensar nisso. Bem, mas ele chamou-me, ele telefonou-me e disse que precisava de falar comigo. E eu disse, mas é alguma coisa especial? Não, é um assunto pessoal. E eu disse, mas que ia lá, ou que ia lá falar comigo ao hospital. O hospital, agora o hospital privado. E eu disse, não, eu vou ao Paço Episcopal, e fui lá. E ele começou a dizer que a Cáritas Diocesana de Coimbra, que eu conhecia, porque tenho uma filha que vive ali mesmo ao lado, e eu passava por lá, pela frente do prédio, pensava que era aquilo que está ali, aqueles 3 prédios que estão ali, já vamos dizer o que é a Cáritas Diocesana de Coimbra, mas enfim, ele... estava-me a dizer que aquele tinha sido fundado por um sacerdote, tinha lá estado como presidente, é presidente, não é diretor, como presidente outro sacerdote, e agora estava lá outro sacerdote, mas tinha chegado à conclusão que precisava dos sacerdotes para a área religiosa e que aquilo que devia ser passar a uma gestão leiga. E eu pensei que ele me estava a convidar para fazer parte da direção. E ele disse, não, eu estou a convidá-lo para ser presidente. Mas eu disse assim, mas eu não conheço nada da Cáritas, como é? Não sei, não tenho a certeza de que possa fazer assim. E ele lá me esteve a convencer, e eu disse, dê-me 3 dias para pensar. Fui para casa, discuti a minha mulher achou que aquilo era uma maneira de se fazer. Eu já estava há muito tempo ali em casa, de me ver livre estava de mim. no sofá. E disse, aconselhou-me sim, e eu fui dizer, pronto, aceito o que é. Eu não sabia de que ia fazer passar. Na altura nem sabia o tamanho da coisa. Que é uma coisa com 930 funcionários, com 27 milhões de euros de orçamento anual, com 126 serviços espalhados por todos os concelhos deste distrito de Coimbra, ainda mais 9 concelhos de outros distritos, a Milhada que é de Aveiro, Mortágua que é de Viseu, tudo é o território da Diocese de Coimbra. Que é um bocadinho mais extenso que o do distrito de Coimbra. Portanto, a muita gente. De maneira que atende 16 mil pessoas por ano, que tem, portanto, 930 funcionários de uma miríade de profissões, incluindo técnicos superiores das várias áreas sociais, psicológicas, aquelas coisas todas, enfim, que constituem um difícil modelo de governação. E eu nunca me arrependo de onde me meti até hoje na vida, mas não sei se me perguntassem, não me pergunto. Mas aceitou o segundo mandato. Pois, mas aí já era um bocadinho difícil de dizer, até porque tenho que cumprir, Mas a primeira era uma o programa, bem, primeiro fui eu ao engano, quase, não é? Se posso dizer assim. Agora e depois não. tinha que cumprir e assumir compromissos com pessoas, algumas das quais até estão aqui nesta sala, e portanto era importante dizer. E aguardei também por uma coisa. Eu tenho, talvez não saibam, não devem dizer, que é assim, eu não pensava que ia fazer o que faço hoje. Eu hoje estou lá das 9 às 5 da tarde todos os dias. É a ocupação principal. Estou lá. Não é habitual que na gestão, numa direção destas coisas, os restantes membros da direção têm reuniões comigo 2 vezes por mês. São reuniões de 2 horas e meia ou 3 horas, em que discutimos os assuntos que eu levo para discutir, coisas de política, digamos, dentro da instituição. E portanto eu não pensava que estaria todo esse tempo que hoje dedico lá. E normalmente, e por protocolo, isto é feito de forma pro bono, gratuita, não é? Eu sei. E, portanto, Eu sei, não, imagino. Porque as pessoas passam geralmente pouco tempo lá, embora a lei permita, em casos especiais, fazer assim. Mas isso trouxe-me assim. Eu estive uma vida profissional, fui 30 anos diretor de um serviço aqui e mais 10 anos em Joanesburgo, de serviço aqui, então, tem uma capacidade onde era pago, onde era coisa. E agora estou a fazer uma coisa que me alegra de outra maneira. Que tem outras características. Não é tanto material, é...
Ora bem, eu não queria ir tão longe para não dizer que estou aqui a tentar puxar as coisas, mas é verdade isso. Não é? Mas essa capacidade que adquiriu durante 40 anos pode ali encontrar ali aplicação. Naturalmente, e volto a dizer, por isso é que o Sr. Dom Virgílio olhou para mim, ele certamente que em Coimbra então havia muitíssimas outras pessoas falou que no tufão que passou na medicina, ali também se passou um tufão, aquilo mudou muita coisa. Não, aí vamos lá ver uma coisa, aqui o serviço era meu. O serviço no hospital era meu. Sim. Era meu. Aquilo era meu. Isto aqui não é meu. Aqui tenho outro tipo de responsabilidades. Ali eu fazia conta de lá estar. Eu penso que naquele hospital talvez ninguém alguma vez tenha estado 30 anos e mais 6 meses como diretor de serviço. Não sei. Pronto, não de algum modo sentia porque normalmente as pessoas já vão quando já estão bem avançados na carreira. Eu vim quando estava praticamente tinha um compromisso com o serviço e com a instituição a longo prazo. E agora aqui não é tanto. E aqui não é tanto. E portanto tem que se ver. Não pode mudar tudo de repente. Não. Nem é mas preciso, tenho tentado introduzir alguns aspectos particulares da minha maneira de fazer a gestão das coisas e de lidar com as pessoas e tudo, que até devo dizer, eu tenho que fazer um esforço mais, e isso também em lidar com as pessoas com que lido hoje de uma maneira até diferente, menos autocrática do que eu dirigi antes um serviço, está a perceber? Porque ali por aquilo que discutimos antes. Agora, mas estou mais democrático. Aquilo ali ou funcionava ou o doente morria. Pois, agora aqui não é bem assim. Então, para terminar... Veja que, e também eu agora estou a arrogar-me talvez um tamanho gigante para o trabalho que estou a fazer, talvez não seja assim. Porque eu tenho 31, parece que são 32, 31 diretores técnicos que dirigem os vários serviços, destes 126 serviços estão divididos por diretores técnicos que dirigem os serviços e aos quais, pela primeira vez, quando eu cheguei, até dei ampla liberdade, pelo menos na gestão dos recursos humanos e das coisas. Quer dizer, não são autorizados a comprar automóveis e a comprar prédios ou qualquer coisa, mas têm uma liberdade para fazer a gestão e eu muitas vezes lhes digo, não precisam de perguntar se fazem isto ou fazem aquilo. Eu tenho depois que assinar todos os contratos e, naturalmente, depois isto tem que vir por escrito deles, para dizer precisamos de mais este pessoal, mais aquela, substituir este ou aquele. 900 pessoas é muita gente e enfim, o orçamento também. Nós sabemos que é a Vamos lá ver, são, portanto, 27 conselhos. Nós temos um orçamento que é superior ao de 15 conselhos onde nós trabalhamos. Da Câmara? De câmaras, conselhos, orçamentos das câmaras municipais. Nós não é comparado com o do município de Coimbra, obviamente, mas não sei, por exemplo, qual é o de Mortágua, mas se calhar estamos acima do orçamento. Tenho mais uma pergunta e depois vou passar para aqui. E já agora, essa responsabilidade, embora obviamente eu tenho um departamento de economia, de finanças e de gestão e tudo, que fazem as contas todas próprias, no fim de contas, enquanto no hospital eu precisava de umas válvulas, compro, alguém há de saber qual é o preço e quanto custam e pagam e tudo, e eu aqui tenho a responsabilidade dessas coisas todas. Há diferença. Então a minha última pergunta e depois passo para a assistência. Se quiserem perguntar, vão preparando as vossas perguntas. Nós sabemos o que é que a Caritas tem feito pelas populações, enfim, necessitadas. O que é que nós podemos fazer pela Caritas? Tudo aquilo que puder. Uma das coisas que me impressiona que esta Caritas, ao contrário, as Caritas diocesanas correspondem exatamente a cada uma das 20 dioceses do país, 18 no continente e 12 18, e duas. Coimbra é uma das 18, é isso? Como? Coimbra é uma das 18. Há uma Caritas portuguesa que as pessoas não sabem, a Caritas portuguesa é a cúpula destas. Quem manda na Caritas portuguesa, verdadeiramente, tal como no Estado, quem manda é a Assembleia da República, são os presidentes destas 20 Caritas diocesanas. Sim. É uma das maiores, a de Coimbra, presumo. A de Coimbra soma as outras 18 todas, as outras 17, as outras 19, todas, querem orçamento, querem número de pessoas. Ainda agora a Caritas portuguesa saiu com um panfleto que sai regularmente de dezembro, em que fazia lá a revisão de todos. Coimbra distingue-se nisto e não é suficientemente conhecido. Não. Mas enquanto que as outras vivem muito à custa de voluntariado, nós quase não temos voluntariado, são todos profissionais.
todas pessoas com contratos. Temos uns prestadores de serviço, por exemplo, na área da fisioterapia, nas áreas da enfermagem e tudo. Também temos áreas de saúde no meio disto tudo, mas temos. E, portanto, é uma das coisas em que temos dificuldades e é importante que as pessoas saibam que qualquer pessoa que se reformou muito cedo, como pessoas Filhais que se reformou aos 95, se quiser um lugar lá com voluntário, também podemos Eu já estou aqui a fazer algum proselitismo. Está a preparar o caminho para isso, não é? Ora bem, é a altura... mas, portanto, é isso que precisamos, porque de resto, esta entidade é autossustentável, não é? Neste momento, ao contrário de outras IPSS que vemos neste momento com graves dificuldades económicas. Não estou a precisar, portanto, do subsídio, estou a precisar de voluntários. Bem, cerca de 60% das nossas receitas, 50 e tal por cento, vêm do Estado, vêm da Segurança Social. Claro. Das contribuições da Segurança Social, mas o resto nós temos que o fazer e vamos fazê-lo, por exemplo, nos lares, por exemplo, nas creches, onde os pais e os familiares pagam mensalidades para os que podem pagar, porque também lá temos muita gente que não pode pagar e temos muitos serviços que nem são pagos. Por exemplo, temos aqui a doutora Cristina Melo, que está aqui à nossa frente, que é a diretora técnica do CCI, que é o Centro Comunitário de Intervenção, de Inserção, na Rua Direita, onde ainda ontem lá estive. Ela vai no... É uma casa da Caritas. É uma casa da Caritas, vai ao domingo, à meia-noite, vai a um dos grandes hipermercados, para não dizer o nome, trouxe lá aí uma dúzia de sacos assim deste tamanho, cheios de pão, põe um saco inteiro mesmo à porta ali da instituição, as pessoas passam na rua, entram lá dentro, trazem sacos cheios de coisas e tiram para ali. Pão. Ainda na nossa cidade há quem precisa de pão. Esse serviço nem tem... Há aqui muitos cidadãos que nós assistimos que não têm nenhuma contribuição da Segurança Social, nem pagam nenhuma mensalidade. Esse hipermercado oferece o pão? Sim, oferece o pão e oferece outras coisas também. Muito bem. E a doutora Cristina vai lá todos os fins de semana, não é? Coisas que nós não sabemos e que se passam aqui. Agora já sabemos, foi dito. Quem é que quer colocar alguma questão ou algum comentário? Se faz favor. Fala para o microfone porque é transmitido, é só por causa disso. Não é propriamente para colocar uma questão, mas para deixar, se calhar, um testemunho ou um sentimento. Em primeiro, sobre a história de vida do professor Manuel Antunes, como é que ele fez, como é que ele conseguiu, saindo aos 6 anos e tal. Bom, eu deixava... O Sr. Isaías não era o número 1, mas era o número 2 do recursos humanos do hospital. Meio a brincar, meio a sério, eu deixei esta nota do professor Manuel Antunes. Em determinado momento da vida, ele chamou-me e pediu-me ajuda depois de fazer umas contas numa folha de cálculo no Excel. Ao fim de tarde eu fui lá 2 vezes. À terceira o professor já não me chamou. Ele aprendeu a fazer o Excel? Sim, pôs atrás de mim. Bom... Uns dias depois, ele sabia mais de Excel do que eu, quer dizer. Mas isso era há muitos anos, onde o Excel estava a começar. Eu tenho uma má relação com o Excel, eu detesto o Excel. Não teve com mesmo. Prefiro o Word. Portanto, esta intuição, esta perspicácia do professor Manuel Antunes é que fez dele, se calhar, aquilo que ele é hoje, onde ele chegou. A outra questão, aí tem a ver com um tema que aqui foi referido, sobre o que disse o professor Adalberto Campos Fernandes sobre a Manuel Antunização da saúde. Essa expressão sempre foi levada, e ainda hoje aqui o professor foi para aí também, para a questão organizacional. Os centros de custo e tal, e quando se diz Manuel Antonização, era irmos para os centros de custo. Eu penso que o professor Adalberto não quis dizer isso, francamente. Ele quis foi dizer, Manuel Antonizar, a forma de estar no serviço, dirigir, mas dirigir executando. E isso é que é difícil. Porque a história da organização, hoje é o prato do dia, hoje a nossa entidade de saúde máxima de Coimbra está tudo por centros de custo, por centro de responsabilidade, agora com um nome diferente, mas que quer dizer a mesma coisa. O problema, mas não se chega lá. Portanto, Manuel Antonizar é, de facto, Manuel Antonizar, não é criar centros de custo. Mas eu não quero ir, portanto, personalizar nada, mas achamos piada à designação. Jorge, se acha bom. Está ali, então. Diferente, que já tenho contado e até já contei ao Miguel, ao filho do professor Manuel Antunes. Numa campanha eleitoral em que eu estava com os meus camaradas na altura da CDU, numa feira no Marco dos Pereiros, em plena campanha eleitoral, portanto, distribuindo panfletos, programas, as coisas normais.
a certa altura, pá, ouvi um escarcel imenso, pá, e começo a ver ao longe, porque a feira fica numa parte mais baixa e a estrada está a um nível superior, e começo a identificar, pelas cores das bandeiras, que vinha lá uma caravana do PSD. Quem dirigia a caravana e fazia aquele barulho espantoso era o professor Manuel Antunes, com o megafone na mão. A campanha de quê? De que eleição era? Autárquica. Desculpem, Foi mandatário também devia do ter doutor- começado por dizer isso. Ah, João Manuel de Antunes governação. A Câmara de Governação, sim. gritava: a caravana do Dr. Carlos Encarnação acaba de chegar ao Marco dos Pareiros, etc. Era este homem. Era este homem que vinha, este médico, este professor universitário, sem peneiras nenhumas, sem problemas nenhuns, Com ser megafone. professor universitário e pegar no megafone e convicto daquilo porque estava a lutar. Eu tenho um respeito imenso por pessoas assim, pá. Acho que o que dá cabo de Coimbra muitas vezes é a doutorice, que a gente nunca tem sempre medo do ridículo e manda sempre outros, e as pessoas mais responsáveis não são convictas ao ponto de fazerem isto. Eu que sempre fiz isto na minha vida, tenho um enorme respeito e ganhei mais respeito por ele nesse dia no Marco dos Pareiros. Muito O bem. doutor sabe que o respeito é mútuo também. Já gostei. Já lhe passa o microfone aí. Doutora Ana. Eu estive muito próximo do professor Manuel Antunes, e portanto eu só queria testemunhar Projeta a voz, tente- o que ele foi. Ele era um homem, além do brilhante cirurgião que toda a gente sabe, cardíaco, ele era um homem com uma capacidade de decisão fora do comum. Portanto, era raro ele rejeitar um coração. Ele próprio ia a todo lado colher coração se não tivesse. Um dia disse, para o senhor professor, mas transplante." fizemos outro, agora o outro. Portanto, ele estava sempre. Era um homem com uma capacidade de trabalho Não falámos fora de disso, série. comer transplante. Era também, portanto, não havia lista de espera. Ele ultrapassava tudo. E, portanto, ele, na verdade, foi uma marca no hospital. E é com muita pena que eu hoje vejo que para cirurgia cardíaca temos lista de espera. Eu tinha uma pessoa minha conhecida há cerca de 1 ano de lista de espera. No tempo dele não havia lista de espera. O coração, neste momento, não se fazem muitos. No tempo dele, atingiu-se o auge. Quando é que foi a primeira transplantação e que ano foi? Além disso, 2002, o professor em Manuel Coimbra. Antunes era um homem com uma capacidade de gestão fora de comum. Por isso é que ele agora, assumindo a Caritas, ele já tinha uma capacidade de gestão brutal. Ele era um centro de referência, não é? E então fazia tudo. Um dia eu fui ao serviço dele, eu ia lá sempre visitar os doentes, passado uma semana ou assim, quando já estavam, mais autónomos, e um dia ele estava lá a mexer no elevador, a ver se reparava ao elevador, e eu disse, mas ó, senhor professor, eu tenho que fazer tudo. Lá estava ele, era preciso. Arranjava tudo. no megafone. Ele era Dizia que esta sala levantar a ver se o local estava bom. Era ele que operava ou transplantava os pequeninos, os bebés pequeninos, e dava o primeiro biberon a eles. Quantos meninos vieram da Guiné para ser operados por ele? E depois ficaram cá. Tenho até uma amiga que depois ficou com essa criança, que já Ele não fez podia vários voltar à serviços Guiné. à África Portanto, depois. ele, além do brilhante cirurgião, ele era um homem muito humanista, um homem multifacetado. Era só essa. Era e é. Era e é, mas pronto. Mas essa faceta, quando o conheci, não é? Éramos mais novos. A Cátia também pediu? Não. Não. Pediste? Eu gostava muito também de deixar aqui o meu testemunho. Bom, agradecer-te, Carlos, ao professor Carlos Filhais, por convidar o nosso querido professor Manuel Antunes, porque devo dizer que, enfim, eu tive a sorte imensa de ter sido aluna do senhor professor Manuel Antunes. E a sorte imensa porquê? Porque é um homem único, absolutamente singular. Singular, desde logo, enquanto pessoa. É um imenso humanista. E de facto eu tenho no coração e na cabeça. É um homem com quem aprendi imenso, e aprendi imenso não só do ponto de vista médico, mas sobretudo do ponto de vista humano. Este exemplo que dá a todos. Portanto, é absolutamente excepcional e tem este imenso humanista, tem esta história de vida tão bela, tão inspiradora, Sr. Professor. Podem encontrar lá em cima, quem ainda não tiver. E é isto que realmente, eu estou-lhe imensamente grata Meus pelo testemunhos. exemplo que me dá, pelo exemplo que nos dá, e quem dera que Portugal saiba, Sr. Professor, como tanto merece, ter memória e realmente
enfim, o Sr. Professor merece muito mais do que tem tido, mas ainda bem que podemos continuar a contar com o seu rigor, com a sua excelência e com esse sorriso, com essa abertura de espírito, com essa África que me parece também traz dentro de si. Eu também tive a sorte de vir de Angola. Um beijo imenso, Cátia. muito obrigada. Muito obrigado. Nós Se me permite partilhamos. só aqui um minuto, porque há bocado não foi, mas eu trouxe este livro que era muito interessante. O que é que faltou dizer, Quando então? me perguntou, então o que é que nós precisamos de fazer? O que é que nós precisamos de fazer? Nós temos um problema na saúde, que nunca vai arrancar, porque nós temos dois campos completamente diferentes de ideias da saúde, a esquerda e a direita. E agora não vou entrar em política. E não há compromisso possível? E não há compromisso possível. Eu não estou a ver compromisso possível. Eu trouxe este livro do professor Correia de Campos, que foi Ministro Que é do da PS. Saúde 2 vezes, que se chama A Gaveta das Reformas. E é isso. Ele quando apresentou, eu estava na apresentação e comprei o livro, e eu tenho aqui uma dedicatória dele muito amável em relação a ele, porque ele diz o precursor dos CRIs e o seu isolado executante, de modo com votos de que seja seguido por muitos. E é o problema, é que nós temos grandes homens que passaram e grandes mulheres que passaram pelo Ministério, todos com grandes ideias. O Adalberto Campos Fernandes, quando para lá foi, o que é que fez lá? Alguns ainda se intitularam que fizeram grandes coisas agora com a criação das ULS como uma grande reforma. Ela está a funcionar? Está a funcionar bem? Pois é isso que é o problema. Porque muitos tinham muito boas ideias e eu sempre disse na altura que o professor António Correia de Campos era talvez o homem que mais sabia de saúde em Portugal e de gestão em saúde. Pois deixou as coisas todas na gaveta. Mas o problema, falou de esquerda e direita, é o que é do público e o que é do privado e o que é que eles se harmonizam? Não é só isso, não é só nisso. Mesmo a organização dos recursos humanos e dos recursos materiais é muito diferente. A gente tem que aceitar, é isso que é a democracia, não é? Temos a coisa. Mas quando se estabeleceu, é que nós temos um problema que estabelecemos o exemplo é a nova Lei de Bases da Saúde. A Lei de Bases da Saúde era de 1990, a primeira. E em 1988, 89, a doutora Maria de Belém Roseira foi nomeada para chefiar uma comissão que iria desenhar a nova Lei de Bases da Saúde, pelo governo do Dr. António Costa. Fez o trabalho, apresentou aqui em Coimbra. Ela foi apresentada a nova proposta da Lei de Bases da Saúde. Na altura, o Dr. António Arnaud e o outro, como se chamava, trabalhava muito com ele, não me lembro, político da área, com o António Arnaud. Sim, bem, não interessa. Publicaram um livro exatamente com isso, que ia contra um bocadinho as reformas que a Maria de Belém Roseira queria. Quando para lá entrou a outra Ministra da Saúde que veio a seguir, aquela daqui de Coimbra, para não dizer o nome, Sim. Ela deitou para o lixo aquela Lei de Bases da Saúde e fez outra Lei de Bases da Saúde. E nós esquecemos que o Serviço Nacional de Saúde foi fundado há 45 anos, quando esta sociedade era completamente diversa do que é hoje. E era bom que alguma vez... Precisamos de uma nova Lei de Bases da Saúde, é isso? A Lei de Bases da Saúde digamos, a Bíblia da Saúde, que diz como é que devemos fazer, são os 10 mandamentos da Lei de Deus, não é? Que diz como não, é. Mas está a Constituição primeiro, não é? Tá, mas a Constituição nesse aspecto é muito amorfa, não fala nada, por exemplo, nesta questão do público versus privado, se é uns consideram que é uma competição e outros consideram que é uma complementaridade. E é assim que eu devo, se é para ser uma competição, não. Eu estou à vontade para falar porque eu durante os 30 anos tive sempre a exclusividade, sempre no público. Mas nunca ninguém me ouviu falar mal do privado. E depois fui para o privado, porque no público não me quiseram, ainda lá estive uns anos no privado. Então... portanto, assim, eu não sei se isto tem solução. E como não tem solução, nós vamos de degradação em degradação, até que depois isto vai... Não é uma boa... E não é dinheiro, porque nós hoje
temos o dobro, mais ou menos o dobro Em do comparação com os outros orçamento países. para a saúde do que tínhamos há 10 anos atrás. E em comparação com outros países da Europa também não está assim tão mal. A percentagem Não, deles em termos está- por habitante, pois não. Pois não. E o número de médicos por habitante também não está mal. Também não, né? Eles não estão no Então, sítio para certo, acabar, onde precisava. temos este problema das pessoas que com esta capacidade chegam aos 70 anos, que é uma coisa que me vai acontecer dentro de pouco tempo. Não era a altura de repensarmos isto, não haver reformas obrigatórias aos 70 anos? Eu sei que esta é uma das suas causas agora. É uma Vamos das- lá arranjar pessoas que É uma das ainda minhas- antes de terem 70 anos... Então eu vou dizer, agora há um decreto-lei, que é o 4 de 2019, e eu sei o número porque, enfim, que já andava na Assembleia da República há muitos anos e que tinha sido dita pelo Ministro na altura, quando eu completei os 70 anos, pelo Adalberto Campos Fernandes e pelo Presidente da República, no dia em que eu fui ao Palácio de Belém convidar o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, a vir à minha lição de jubilação, e ele disse, quando é? Eu vou lá. Foi assim. E eu disse ao Sr. Presidente, diga-me quais são os dias que possa ter Que é para para mim. fazer, marcar. E qual era a sua preferência? Bem, eu faço anos no dia 20, que era uma sexta-feira, no dia 20. E ele disse-me assim, pois, eu tinha uma coisa internacional e não posso. Então fica para o dia 19. E foi assim que eu saí do Palácio de Belém. Eu ainda não tinha chegado à segunda circular, estava ele a telefonar-me e dizer, já resolvi, fica no dia 20. E telefonou, naquela altura, ao professor Adalberto Campos Fernandes, e eu estou a falar 6 meses antes da jubilação, e ele disse assim, como é que vai ser? O professor Manuel Antunes pode continuar ou não pode continuar? Porque ele ficou muito admirado, ele também estava envolvido, porque daí a uns meses também ia jubilar-se. E eles disseram que estava. E depois, por razões que hoje sabe circunstâncias quais foram, excepcionais, pode-se continuar depois. a lei que saiu em janeiro permite continuar com contratos de 6 meses, também é uma aberração. Contratos de 6 meses que podem ser prorrogáveis até aos Nem aos na carta de 75 anos. condução é Mas assim. então, para terminar, deixe-me contar, porque a pergunta tem o quê? Porque já discutimos isto antes. As perguntas têm Eu sempre fui para o quê? privado e aí no dia, para dizer, mesmo ao dia 20 de maio de 2024, a diretora do Hospital da CUF, onde eu estava a trabalhar, dizia: o senhor sabe que daqui a 2 meses, portanto 2 meses de fazer 76 anos, tem que se ir embora. Porquê? Porque nós temos o limite dos 76 anos. No privado E agora. eles deixam ficar até ao fim dos 75 anos, quando faz, não. A Luz Saúde, a CUF e os Lusídados, todos têm esta regra. Aplicam-na de maneira diferente. Por exemplo, a Luz Saúde, aqui em Coimbra, os que lá estão aos 75 continuam. Não admitem ninguém com mais do que essa idade. E eu agarrei no artigo que escrevo mensalmente lá para o Diário Beiras. As Beiras, e escrevi lá uma coisa que intitulei "Este país não é para velhos". E depois disse como era, e que achava que sentia pena, que enfim, que teria outra coisa, e mandei aquilo para os 1000 endereços de e-mail que eu tenho na minha lista, que são basicamente os meus colegas e pessoas conhecidas, Amigos. e com um e-mail em que dizia: esta é a minha carta de despedida da parte da medicina, porque eu resolvi não fazer medicina, podia ter aberto um consultório num sítio Já não qualquer, está não no no Hospital da CUF? Já lá não estou. E portanto fazer assim. Escreveu-me o doutor Mário Lopes, que foi professor catedrático e diretor do Serviço de Cardiologia do Hospital de Santa Maria, dizia assim: Manuel Antunes, estou perfeitamente consigo e acho isto uma aberração. Eu acho que você devia iniciar um movimento nacional contra os 70 anos. E eu disse: está bem, vou pensar nisso e não vou fazer isso. Entretanto, eu travei de conhecimento também, como a determinada altura, bem, o professor Carlos Filho já o conhecia há muito tempo, estávamos na mesma universidade, éramos colegas de universidade e, portanto, já o conhecia há muito tempo, mas depois o contacto pessoal foi muito mais recente, já há uma década e tal. O professor Paz Ferreira, que esteve aqui há dias, já também, e o professor Paz Ferreira escreveu um livro... Eduardo Paz Ferreira. Eduardo Paz Ferreira escreveu um livro a que chamou Devo fechar a porta? Ponto de interrogação. Tempos de idadismo e outros ismos. Idadismo, como sabem, é, digamos, a discriminação pela idade. De maneira que eu, na altura,
não li o livro, comecei a ler, aquilo era uma autobiografia, a primeira parte, o livro é um bocadinho mais pequeno do que este, é uma autobiografia, mas a segunda metade é dedicada a esse capítulo. E eu não tinha há dias, fui a Nova Iorque, em dezembro fui a Nova Iorque, e o livro estava lá e ele veio o livro para ler. Aquilo lia-se com muita facilidade. E quando cheguei, telefonei ao professor Paz Ferreira e disse-lhe assim: ó professor Paz Ferreira, eu estive a pensar no seu livro, lembro-me que o professor Mário Lopes fez isto assim, não quero juntar-se e os três fazemos, e entretanto já convidei o professor Carlos Filhar também. E a ideia resumia-se a isto: quem quiser reformar-se aos, agora é 66 anos e 11 meses e tudo, pode-se reformar, não temos nada a ver com isso. Mas que ninguém seja empurrado. Mas nem é isso. Nós temos esta ambição assim estilizada, em género de caricatura, vamos tirar o número de 70 do numerário. Quer dizer, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, desaparecer os 70. Porque o 70 não é só nisto, é hoje uma barreira. Que idade é que tens? Ai, acabei de fazer 70. Estás tramado. Já estás, meu filho. Já estás lixado. Temos de abolir os 70, portanto o movimento é abolir os 70. Não há nenhuma razão. Ouça, o governo hoje está a querer contratar, e não diz que idades é, professores e médicos que estão reformados e não conseguem, porque mandaram-nos embora aos 70, disseram que as velhas não presta. Se forem ao decreto-lei, não é decreto-lei, naquele tempo chamava-se decreto, que em 1928, em 1926, criou em 26? A barreira, há 100 anos? A barreira dos 70 anos, ou 28 ou 26. Sim, é assim, deve ser 28. Diz lá que tem que se ir embora porque não tem já capacidade física, porque não tem capacidade mental, são os atrasados mentais. Isto há 100 anos. Há 100 anos, 70 anos era a barreira. Imaginem o progresso da medicina. Nessa altura, a expectativa de vida à nascença era de 57 anos. Não é nessa altura. A primeira estatística que nós temos é de 1933. E nessa, em 1933, a 57 anos. Veja, quantos é que chegámos aos 70? Quase nenhum. Eram mesmo, provavelmente eram mesmo decadentes nessa altura. Hoje não é assim. É com este manifesto. De maneira que vamos mesmo fazer isso. Vamos fazer com este manifesto que terminamos, agradecendo a todos, mas muito em particular ao professor Manuel Antunes, que mostra como depois dos 70, 78, não é? Quase, se pode estar em excelente forma. Olha, obrigado a todos pela vossa resistência. As águas de Coimbra resistiram às tempestades e vão continuar a resistir. E com qualidade. O outro homem era os vossos.